Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do podcast Princípios Podcast. E é um bate-papo bem aberto com pastores, né? Então Deus colocou isso no meu coração para entrevistar e conhecer a vida de alguns pastores, né? A gente conhece os pastores dos púlpitos, das mensagens, mas às vezes tem muita história, muita emoção, né? Um chamado incrível que o Senhor tem nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, assim, é um irmão, nós crescemos juntos, né? Apesar de uma diferença de idade, mas nós crescemos juntos e eu tenho um apreço muito grande por essa pessoa que está aqui. Ele vai se apresentar para vocês. Nada mais, nada menos que o pastor Adenito. Você conhece o pastor Adenito? Adenito Alves. Fala um pouquinho de vocês dele. Eu não conheço o pastor Adenito, rapaz. Só o pastor Tito mesmo. Adenito é meu nome, né? De nascimento, de certidão. Mas, enfim, quero me apresentar aqui. Aqui é o pastor Tito Alves falando. Sigo levando esse nome, né? Mas todo mundo até pegou no meu pé, porque estamos ali há quantos anos, né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso, pastor. Eu queria saber por que de Tito. Você podia explicar para nós? Cara, meu pai fez o favor, né, de colocar esse nome em mim, Adenito, né? É um nome bem, como é que eu posso dizer, exótico, vamos pensar assim. Até comum em alguns lugares, ou parecidos, Adenilton, a gente vê mais Adenito mesmo, eu achei só na Indonésia, pelo Instagram, eu achei um Adenito na Indonésia lá, é um nome comum para lá, e só que eu lembro, assim, acho que no Brasil deve ser. Então você falou que foi o seu pai, mas tinha alguém que com esse nome ou tinha um significado específico? Então, meu pai chegou em casa com a certidão já pronta. Não falou nada com a minha mãe, naquela época não tinha negócio de combinar muito, não. Minha mãe estava de resguardo, quase passou mal lá, né? Porque meu irmão chama Carlos, né? Mas a minha irmã Letícia, aí colocaram esse nome. Então aí, Adenito, porque ele tinha um amigo, era um advogado, se eu não me engano, um advogado lá em Goiânia. Esse advogado estava até doente na época, ele falou assim, vou fazer uma homenagem para um amigo. Para esse amigo dele, colocou o nome dele em mim. Então, a filha dele chamava Adenita. Meu Deus. Você conhece essa moça aí? Nunca vi. Adenita? Adenita, não sei se é viva. Se for Adenita, ó, fica sabendo aí, morava em Goiânia. Eu acho que não existe outra Adenita, né? Eu ouvi uma história, não sei se foi sua mãe que contou, que quando você era pequeno, aí estava aprendendo a falar o nome. E ao invés de falar Adenito, falava Adetito. É verídica? É verídico, porque assim, eu não conseguia falar o meu nome, né? Qual o seu nome? Eu falava Adetito. Adenito, Adetito. Não sei porquê. E aí ficou esse negócio de Tito. Pegou, foi, graças a Deus, ficou bom, né? Legal, é um nome bíblico, né? Gospelmente falando, ficou bacana. Legal. Ficou bacana. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho do início, né? Então, você falar sobre a sua família. Era uma família cristã. Você nasceu, a gente chama o berço, assim, não tem nenhuma loja que vende berço evangélico, mas a gente fala assim, você nasceu no berço evangélico, mas como é que é? Você veio de uma família cristã ou não? Como é que é a história, como que você conheceu Cristo aí nesse início de criança? Como que foi? Então, meus pais, meu pai do Rio Grande do Norte, eu não lembro a cidade agora, mas a minha mãe Loredo do Maranhão. E eu sei que o meu pai, ele foi apresentado, em criança, né? Apresentado num centro espírita, meu pai. Então, eles tinham já essa religião na vida deles. Meu avô, que eu não conhecia, minha avó também. Eu só conhecia a minha avó por parte de mãe. Meu avô também não. Então, foi realmente um encontro bem inusitado, se for pensar. Meu pai de um lugar bem distante, minha mãe também em Miracema, morou em Miracema do Tocantins, mas ela é original do Maranhão. Então, meu pai não conhecia Jesus. Teve uma vida bem complicada. Se eu for entrar em detalhes aqui, é um testemunho bem grande, mas a gente não vai ter tempo para isso. Mas quando eu me dei por gente, eu já estava num contexto onde meu pai era pastor. Olha. Então, meu pai já estava resgatado pelo Senhor. A minha mãe também. Minha mãe, o meu pai, né, é um exemplo que sempre foi um pregador de praça pública. Pastor Walter. Sim, pastor Walter Pereira. Ele foi um pregador de praça pública, de presídio.
Eu acho que até às vezes, que por isso que eu tenho... É uma veia evangelística? É, por isso que eu tenho esse chamado aí. A gente sempre tá aí em alguns lugares, em portas de hospitais. Eu tenho essa... A gente ainda vai querer saber um pouquinho sobre isso, dessa veia evangelística, né? Sim. Que é um chamado também, muito lindo, né? É um chamado. Então, o seu pai e a sua mãe vieram do norte e vieram parar em Anápolis. Vieram parar em Anápolis. A minha irmã nasceu no Gurupi, inclusive, nessas viagens aí todas, né? E eu nasci aqui em Anápolis mesmo. Entendi. Sou natural de Anápolis. Então é napolino. Napolino. E a sua infância, então, quando você já entendeu ali de infância, seu pai já era pastor e você já frequentava esse ambiente de igreja, né? De culto nos lares. E ele, quando você era criança, já tinha essas visitas que ele fazia, você acompanhava ou você não acompanhava? Como é que era? Eu sempre acompanhava, mas eu não lembro muito claro. Eu lembro bem claro, assim, aos 12 anos, quando eu batizei, e eu já estava na igreja do Evangelho Quadrangular. Batizei lá dentro da igreja do Evangélico, do pastor Washington. Sim. Lá tinha um tanque de batismo lá dentro, não sei se tem mais, que passaram por muitas reformas. A igreja está enorme. Né? Parabéns ali para aquela igreja. Você batizou com quantos anos? 12 anos de idade. 12 anos. Batizei, eu não esqueço disso. Foi para mim um momento marcante. Passou algum tempo, quando eu estava com 15, no ano que eu fui fazer 15 anos, estava com 14 anos. Foi quando eu ingressei numa virada do dia 31 para o dia 1º do ano de 1995 na igreja onde nós estamos até hoje. Então foi de 94 para 95 ou de 95 para 95? 94 para 95. Certo. Aí você foi visitar a igreja que você é pastor hoje? Sim, fui visitar a igreja, onde a gente está cooperando ali, né? Pastoreando, a gente já pastoreou jovens ali. Hoje a gente está cuidando dessa equipe de evangelismo, né? Do curso teológico. Então, assim, o quê? Vai fazer 30 anos agora, em 2025. Final de 2025 faz 30 anos No começo, virando o ano agora. 30 anos. Nesse começo. Final deste ano. Final desse ano. Tô ali com seu pai há 30 anos já. 30 anos. Praticamente. A vida inteira. Quantos anos você tem hoje? Eu tô com vou fazer 44 anos. 44. Em setembro. 43 anos de idade. Então, com 14 anos, você foi a congregar nessa igreja e ali ficou... Tinha alguém lá que te convidou ou você foi... Qual o motivo? Como que foi? Porque a minha irmã, a Letícia de Faria, né? Ela já era casada com José Martins e eles eram membros da igreja. Então foi através da sua irmã. Fui convidado para poder passar um culto daquele de final de ano lá. Falei, vamos. E nunca mais eu deixei de ir, não. Estamos até hoje. Então, para os irmãos saber qual é a igreja, é a Igreja O Brasil para Cristo, em Anápolis, né? O Brasil para Cristo é na Rua Araguaia, Nova Vila. Nova Vila, em Anápolis. Pastor Ciro Guerreiro. Ciro Guerreiro, pastor. É um espelho, né? É um paizão, é um pastor. Um pastor. Eu tenho 2 exemplos muito grandes, né? O meu pai, que é um exemplo da onde ele saiu, de uma estrutura que não tinha conhecimento nenhum de um Deus eterno, um Deus único, e ele conhecer o Senhor, criar toda essa trajetória para a gente poder chegar ali, tanto eu, meu irmão, a minha irmã, eu acredito que somos milagres mesmo, né? A minha irmã trabalha bem forte na área com as crianças, todo esse projeto, né? Que é a minha esposa também, os meus filhos comigo ali, então Deus fez uma obra maravilhosa, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Amém. Você falou então que teve um encontro com o Senhor e foi batizado aos 12 anos. Sim. E aos 14 foi para a Igreja do Brasil para Cristo. Quando você chegou lá na igreja, você já gostava de alguma área da igreja? Eu queria entender um pouquinho sobre o seu ministério. A gente sabe que você é líder, ministro de louvor, né? Sim. E toca... Praticamente, eu queria até que você falasse um pouco sobre os instrumentos, sobre o legado que você carrega, né? Que a gente sabe que seus filhos hoje são músicos também. E quando foi esse chamado para a música? E quando teve um despertar ali para estudar da palavra? E aí, pastor, você fala um pouquinho sobre isso. E depois eu queria até te perguntar sobre legados, né? Sobre
E essa questão de paternidade que você falou, você falou que tem 2 pais aí, um pai mais que trouxe um legado espiritual, mas também o seu pai que teve uma mudança de vida, e acredito que isso gera sementes, né? São sementes, gera colheita, e você é uma colheita, né? De uma mudança de pensamento, uma mudança de destino aí, né? Fala um pouquinho sobre essa chegada sua na igreja e como que foi seu ministério. Eu tenho algo bacana que eu vejo assim. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E eu acho que foi até na época que eu batizei, aos 12 anos. O meu pai tinha um livro. Esse livro estava escrito Bênçãos e Maldições, do Ben Hinn, aquele escritor conhecido. Ben Hinn tem livros que geram polêmica e tem livros também que são bacanas, né? Por exemplo, Bênçãos e Maldições, é um livro dele. Se eu não me engano, Ben Hinn mesmo. Uhum. E eu lembro que eu peguei esse livro e comecei a ler. Criança, não tinha nada, um pingo de vontade de ler nada. Inclusive, naquela época, eu nem dava muita atenção para os estudos, menino, adolescente. Eu lembro que eu li e aquilo falava, olha, sobre a sua vida, profetiza. Eu não esqueço disso, pastor Léo. Profetiza sobre a sua vida, ajoelhe agora. E eu pegava, assim, lendo o livro, né? Falei, vou ajoelhar agora. Eu vou profetizar sobre a minha vida. Profetiza que você não vai herdar essas maldições que vêm acompanhando as suas gerações. Hoje a gente sabe que o Senhor, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, essas coisas ficaram para trás e nós somos servos de um Deus, né? Pastor, de um Deus vivo. E eu lembro que esse livro, essa leitura desse livro foi um chamado muito interessante. Aí foi onde eu batizei. Mas esse ministério de música, de instrumental, quando eu entro aquele ano, no dia 31 de 1994, que eu entrei na igreja, eu não tinha noção nenhuma do que era um instrumento. É mesmo? Eu estava com quase 15 anos de idade ali e nada. Eu participei daquele culto de virada de ano sem saber o que era um instrumento. Um violão, um teclado, igual a gente, né, foi aprendendo. E aí, o que acontece? O meu pai, ele ainda não era lá da Nova Vila. Não era da Nova Vila. Entendi. E tinha um pastor da igreja chamada Nova Vida. Não é Vida Nova. Uhum. Em Anápolis é Vida Nova. Uma igreja chamada Nova Vida, ok? Nova Vida. E ele abriu uma igreja aqui, colocou meu pai para tomar conta lá. Meu pai estava animado e ele sentiu muita firmeza. Meu pai tinha uma palavra muito bacana, né? E, apesar de ter aprendido a ler com a Bíblia. Meu pai era analfabeto. Ele aprendeu a ler com a palavra mesmo, entendeu? E eu vejo o esforço do meu pai e tudo. Uma coisa que eu queria ter podido ter estudado mais com ele, conversado mais com ele, aprendido muitas coisas. Mas então, eu não tocava nada. E esse pastor deixou um violão, pastor. Um violão de Jorge, tala larga, que haja mão para tocar aquilo ali e empenado. Corda de aço. De aço? Nossa. Empenado. Tava dessa altura a corda dele. Como que era o nome do pastor, você lembra? Não lembro o nome desse pastor, mas eu só lembro da atitude dele, que foi muito nobre, né? Porque assim, eu ia nessa igreja, nesse intervalo ali que eu saí da cruzada, até entrar nesse ano, nesse dia 31 de 94. Entendi. Então a gente passou por algumas igrejas ali quando eu saí, mas... E aí eu ficava aqui, né? Eu participava com meu pai nessa igreja. Aí ele chegou no meu pai e deixou um violão lá em casa e falou, pastor, eu vou te fazer uma proposta. Ele, qual a proposta? Eu quero que o senhor vá comigo para Brasília. O senhor vai tomar conta das igrejas lá comigo e a gente vai embora. O pastor, ele era o presidente da obra, né? Tinha aberto a igreja. Entendi. E o meu pai não sentiu de ir. E aí ele voltou para buscar o violão e uma resposta do meu pai. E aí eu já estava em Nova Vila já, em 94. Foi naquele ano. Entendi. Naquele mesmo ano que eu entrei lá. E aí eu falei, meu Deus... E quando ele largou esse violão que ele voltou, ele falou assim, eu preocupado. Por quê, pastor Léo? A minha irmã começou a aprender a tocar, ela tinha um livrinho com as notas. E eu achei esse livrinho lá e falei, uai, tem um violão lá em casa. Ele largou um violão lá. Acho que ele sabia tocar, o pastor. A sua irmã tocava também? Isso, a minha irmã Letícia tocava. Meu irmão também sabe algumas notas e tudo. Entendi. Já tinha meio que... Meu pai nunca tocou nada, minha mãe... É interessante isso, né? Começou comigo mesmo.
esse chamado para música. Entendi. E do nada, pastor, eu lembro que a minha irmã tinha um livrinho abandonado, ela tinha um violão lá dela, mas eu falei, o violão dela eu não vou levar, né? Entendi. Eu vou pegar o livrinho, posso pegar esse livrinho? Ela falou, pode. Aí eu E levei. o violão do pastor? Lá em casa. Lá na sua casa? Lá em casa. Eu esperando ele vir para pegar o violão. Tava numa tristeza. Eu tava na tristeza, porque Você fala, nossa, eu não conseguia comprar um violão naquela Era muito época. caro, né? Pra mim era. A situação que a gente vivia. A gente tava vivendo uma situação muito simples naquela época e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu vou ficar sem. E aí, nesse intervalo que ele ficou longe, ele ficou uns 2 meses sem vir. Peguei o livrinho, comecei a olhar as notas e falei, ó, dedo 1, dedo 2 ali. Falei, aqui tá escrito Mi maior. Mi maior. Eu lembro que eu peguei Sol maior, que geralmente todo mundo aprende ali meio com Sol, Dó e Ré. E aí, o primeiro hino, eu comecei a tocar Porque Ele Vive, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E o hino da harpa. E eu cantando Porque Ele vive, beleza. E fiquei naquele hino, eu sabia tocar ele já, tudo. Quando ele chegou, eu sabia tocar o hino. Legal. Só tocar e cantar. E Com o livrinho, com o livrinho. Com o livrinho, meio arranhando. Quando ele chegou, meu pai tinha que dar uma notícia. Olha, eu não vou para Brasília. Acho que foi até na época que meu pai começou a ir lá na Nova Vila. Entendi. Né, que seu pai acolheu muito bem meu pai lá. Ele foi um instrumento lá também, Deus usou ele muito lá, nessa área de palavra, tudo, né, de oração. Meu pai tinha um dom, assim, rapaz, expulsava demônio, que era uma coisa. Realmente ele tinha mesmo... Eu lembro. Chamado para isso aí, né? Passou por isso lá na Nova Vila também, em outros lugares, eu lembro, desde criança. E aí, quando o pastor chegou para pegar, pastor Léo... Pode. Quando o pastor chegou para buscar, eu falei, meu Deus do céu, não deixa eu levar esse violão não. E eu queria, e eu já estava arranhando lá na igreja. Tinha dia que na hora dos hinos da harpa, da ceia, eu falava, deixa eu tocar um, e eu pedia para tocar, engraçado, Entendi. né? Se deixa eu tocar esse, o irmão entregava a guitarra na minha mão, não sei se ele estava achando muito bacana, mas ele largava e eu tremia, eu colocava a guitarra em cima da perna e a perna chega balançava, tremia, arranhando, eu estava nessa época. Eu falei, meu Deus, deixa eu levar não, esse violão. Eu tinha uma vontade, eu não sei o que era, pastor, não dá pra explicar. Mano, não tinha nada, eu não tocava. E ele falou assim, que ele chegou, meu pai deu a notícia, eu falei, agora vai levar o violão. Aí ele olhou e falou assim, mas ele tá tocando bacana, o que é isso? Sabia nada, como é que foi isso aí? Eu falei, não, peguei o livrinho aqui. Ele falou, irmão, seguinte, fica com esse violão pra você. Eu falei, pra mim, pastor, sério, vai? Fica com esse violão aí. Deixa ele aí pra... Eu tô vendo que Deus tem uma obra na sua vida, então... Olha, a semente, né? Engraçado, né? Legal. E aí, quando eu fui prestar mais atenção nesse chamado, eu vi que dava para fazer alguma coisa na igreja, para tocar um instrumento. Comecei a tocar com a Elbia. A Elbia já era fera, né? Tocava tudo. Teclado, a Elbia tocava bateria. Eu ficava olhando ela, eu falei, eu quero ser igual a Elbia. Olha que legal. Eu falava assim, eu quero ser igual a Elbia, ela toca tudo. Então, o primeiro espelho ali foi realmente enxergar ela e falar assim, nossa, ela toca tudo, ministra. E a oportunidade que tiver, ela tá... Ela era a líder do louvor. Líder do louvor. Nós estamos falando agora do ano que ela saiu e caiu na minha mão. Porque eu tava meio que ainda, meio verde, já tava tocando melhor, já tocava contrabaixo para ela. Eu já estava tocando contrabaixo, ela pegou e saiu da igreja por motivos de trabalho, ela não deu para ela ficar mais lá, não lembro qual motivo, não importa o motivo, mas a Elbia foi um instrumento de Deus muito, muito grande lá. Ajudou muito ajudou lá, muito, né? Ajudou muito. E a gente sentiu muita falta dela. Pastora Elbia agora, né? Pastora Elbia, né? Pastora Elbia está no interior ali de Goiânia, ali, né? Próximo a Senador Canedo. Tô até devendo uma visita para ela lá, ela queria tanto que eu fosse lá na chácara, no sítio. Tem que ir, pastor. Uma hora a gente tem que juntar para passar um dia lá com ela. E a Elbia foi um instrumento de Deus muito usado ali naquele lugar. A gente sentiu muita falta. E aí foi aonde ela saiu no ano de 98, pastor. Então, 98 para cá, eu tô cuidando do Ministério de Louvor até hoje. Pastor, eu lembro que nessa época, que o senhor tem 44 e eu tenho 35, né? Então são 9 anos. É isso? 9? 9 anos 9 anos de diferença. Então, quando você tinha ali seus... Ali você já tinha... Foi em 98? Você entrou em 94. Então você já estava com 18 anos, é isso? Tava com 18 anos. 18 anos. Eu estava com 9.
E aí, caminhando ali junto, a gente tinha um anseio em tocar, em servir a Deus, Sim. em fazer alguma coisa, né? Eu lembro que eu ficava vendo o Vitor, né? Lembra do Vitor tocar bateria? O Vitor é fora do comum, né? Não, pra época ele já era assim... Profissa. O Vitor, o irmão dele também. O irmão Wanderson. O Wanderson. Né? São músicos excepcionais, né? E aí eles tocavam e eu falei, nossa, eu queria aprender. E assim, é algo difícil e tal. E aí depois veio, aí teve o Ismael, porque eu ainda era muito pequeno. Mas eu comecei a olhar e aprender, não fiz aula. Mas foi bom, eu comecei a tocar com 10, junto com você ali. Fiquei um bom tempo ali tocando, né? Mas, pastor, você começou então, aí você começou a liderar ali o louvor, porque pela saída ali da ministra que era a Elbia. Sim. E aí você começou a tocar e aí lidar com o ministério de louvor. Fala um pouquinho sobre isso. Jogaram a bola pra mim, eu catei de peito ali, né? E a minha esposa, a pastora Daniele hoje, ela ministrava o louvor e eu só realmente nos bastidores tocando na época. A gente ficou ali até, nesse caso, pastor, até o ano, nessa toada aí, até 2007, desse jeito. 2007. Minha esposa sempre ali ministrando, cuidando. Ela sempre ministrou muito bem ali, tinha uma desenvoltura. Nós íamos para os congressos, né? Sim. O grupo nosso era um grupo que as pessoas falavam assim, nossa, esse grupo é muito bom, né? Chegou num nível muito bacana. No caso, o senhor estava lá, né, pastor? Tava tocando senhor bateria, não, né? Chama de você. Eu tô sentindo que eu tô velho já. Não, você tá novo. Então, vamos lá, galera. O pastor Leonardo aqui, o Léo, tava tocando com a gente bateria há muito tempo, tocou muitos anos lá com a gente. Quebramos muito baqueta, né? Era o Ismael, Ismael, que é o irmão da Berenice, a mãe e o pai, sempre ali o Mazinho, né? Só gente boa. Só gente boa, família abençoada demais. O Eliabe, né? Tocou com a gente muito tempo lá. O Eliabe também é filho da casa, Joaquim. Vou lembrar de todo mundo aqui, é tanta gente. Nossa, gente mais. E agora, lembrando que de lá pra cá, nós formamos muitos músicos. Verdade. Né? Vou lembrar aqui, ó, tem Pedrinho, o Paiacan, que não tá mais entre nós, né? Que é o Thiago Paiacan. O próprio José Augusto tocou. José Augusto tocou também, aprendeu com a gente. Ronivon. Teve outros. Paulinho aprendeu ali. Muitos músicos foram formados ali, né? A gente tem um legado ali de formar músicos, né? Na igreja. Os seus filhos, né? Meus filhos estão tocando. O Vinícius. O Vinícius a gente ensinei o Vinícius. A Evelise, né? Muita gente passou ali tocando mesmo. A gente não vai nem lembrar agora, né? Mas às vezes teve mais gente, né? Que você ensinou e nem sabe que foi essa chave, né? Sempre a gente acaba não lembrando todo mundo, né? Mas a gente ensinou... teve uma época que eu dava aula na igreja de violão, né? Eu não sou capacitado, assim, para isso a fundo. Mas como que eu posso dizer? As cifras padrão, né? Cifra padrão comum, corriqueiro mesmo. Pastor, mas eu acho que... todos nós temos algo para somar. Eu até queria entrar nesse assunto mais para frente, um pouquinho, falar sobre o discipulado, né? Sobre o evangelismo e discipulado. E todos nós podemos discipular e influenciar algo. Porque, assim, às vezes, a gente quer ser muito, nossa, eu preciso estar nesse nível aqui para me poder iniciar. E, na verdade, a gente pode ajudar algumas pessoas que estão do nosso lado, né? A levantar, a ter uma iniciativa, a dar o primeiro empurrão ali, né? Então, todos nós temos essa... E você foi muito isso ali na vida de muitas pessoas, né, pastor? Foi muito isso. Agora, só voltando um pouquinho, porque eu sei que nós vamos chegar num ponto crucial dessa entrevista, que foi tudo que aconteceu na sua vida. E eu creio que ali foi um chamado, assim, uma chave que virou, que foi o acidente da sua esposa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, que você falou que leu o livro do Benny Hinn. Sim. Que foi As Bênçãos e Maldições. Hoje, com a mentalidade que nós temos, nós sabemos que as maldições elas são quebradas quando nós decidimos servir ao Senhor. Exatamente. Né? Agora, um ponto interessante. O seu pai, ele foi apresentado, como você falou lá, em uma outra religião, que é outra religião. E a gente fica pensando, será que eu vou colher? Será que tal? Mas a gente percebe na sua vida, pastor, que mediante um posicionamento do seu pai, uma mudança da família, uma mudança de pensamento, geram frutos. Sim.
E ao invés de colher maldição, nós estamos colhendo bênção. Porque a gente olha para a vida, sua, né? E a gente com propriedade pode falar, porque é interessante a gente falar da gente mesmo, né, produção? A gente falar da gente mesmo é difícil. Mas quando o outro fala, a gente entende. Fala, não, peraí, se você quer saber realmente no que eu sou bom, pergunta para minha esposa. Pergunta para as pessoas que estão ao meu redor. Quem sou eu mesmo? E é engraçado, já abrindo um leque aqui, você vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa bênção e maldição, sobre o que ele semeou e que você está colhendo hoje, que são uma coisa assim maravilhosa. Mas um ponto é o seguinte, eu estava lendo um livro, e o rapaz que escreveu o livro, eu não me recordo o nome dele, mas ele falou assim que para descobrir o nosso propósito, a gente precisa fazer 3 perguntas, né, para nós mesmos. O que eu sou bom? O que eu sou bom? Aí a gente tem que descobrir, até pra produção, viu, produção? O que eu sou bom? Aí você vai falar, não, peraí, eu sou bom em jogar bola. É um ponto. Eu sou bom em falar em público. Né? Falar em público, quando todo mundo corre de apresentar aqueles trabalhos, não, eu ia e tava tranquilo. Então, assim, descobrir o que a gente é bom, como que a gente descobre? Às vezes a gente não sabe que é bom e acha que não é, mas pergunta para as pessoas que estão ao nosso redor, ele vai apontar em você e vai falar assim, não, ele é bom nisso. Segunda pergunta, o que eu gosto de fazer? Porque uma coisa é eu gostar de futebol, outra coisa é eu não sou bom em futebol. Né, você compreende? Entendi. Aí a pergunta é no que eu sou bom, e aí você pode fazer essa pergunta para isso. O que eu gosto de fazer, certo? Para entender qual é o nosso propósito, para que a gente foi chamado, para a gente influenciar pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho, por quê? Porque a gente consegue enxergar, às vezes, o nosso propósito nesses pequenos casos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa colheita e o que você realmente está fazendo de diferencial aí para as gerações e a semente que você está jogando no chão para suas próximas gerações, né? Eu sei que eu lembro de uma frase um grande filósofo da atualidade, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala, olha, faça o seu melhor na condição que você tem, né? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu gosto muito dessa frase dele. Frase boa, hein? Faça o seu melhor na condição que você tem. Porque se eu esperar um momento muito bom, financeiramente falando, ou sem nenhum problema com a família, sem nenhum um paradigma para se resolver, para mudar, né? Eu penso assim que o atleta, por exemplo, a gente tem que entender o seguinte, pastor. Vamos falar do atleta. Só um exemplo aqui para te dar. O atleta, ele tem o talento, mas ele precisa de algumas coisas para ele se tornar uma medalha de ouro. Todos têm o talento. Vamos pensar assim. Todos têm o talento. Você vai numa Olimpíada, para chegar numa Olimpíada, olha só como que foi difícil para alguém chegar lá. Ele teve que vencer todo mundo do país dele para ele ser um representante do país. Exatamente. Ele venceu, às vezes, competições locais, estaduais, para depois ele chegar na nacional, para depois ele chegar na Olimpíada. E foi milésimos de segundos que fez com que ele chegasse lá às vezes, porque tem um que é tão bom quanto ele. E aí nem tudo é talento. Nem tudo é talento. A gente tem que entender que nós temos um chamado, muitas pessoas têm um chamado, né? Muitas pessoas têm um chamado, mas nem tudo é talento, pastor. O senhor concorda? Concordo. Porque o cara que chegou ali e ganhou a medalha de ouro, você pode ter certeza, ele dormiu no horário certo, ele comeu a alimentação correta, né? Ele exercitou na hora certa, às vezes acordou de madrugada. Tem que ter disciplina, né, pastor? Eu lembro do Mike Tyson, porque uma frase do Mike Tyson falou assim, se o meu adversário acorda 6 da manhã, eu acordo 5. Forte. Eu acordo 1 hora antes para correr. Se ele acorda 6, eu acordo 5. Eu tô sempre antecipando o meu adversário. E às vezes, para nós, qual que é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Por que eu fico estagnado? Por que eu não sou medalha de ouro no que eu tô fazendo? É como se eu pensasse assim, ministerialmente. Como? Eu aprendi a tocar lá atrás, pastor. Certo. O pastor largou o violão lá. Poderia ficar de braço cruzado, com aquele violão tava lá até hoje, o violão empenado. Não sei te falar, mas talvez eu estaria. Mas tem que ter uma coisa que parte de nós, assim, um desejo de fazer, não sei de onde que sai isso.
se não for lá do trono. Então, muitos têm o chamado, não tem? Muita Muitos. gente fala, nossa, não, eu toco aqui, eu faço uma nota. Mas aquele que vai lá mesmo e pega para fazer um arranjo do Ministério de Louvor, eu fico quebrando a cabeça ali para como que vai ficar da maneira que a gente vai tocar do nosso jeito aqui, um arranjo, um solo. Isso aí é um pouquinho além de tocar um violão. É mais ou menos por aí. Entendi. Escolher canções que são importantes para chamar a atenção do Senhor. Letras que são realmente que chamam a presença de Deus. Eu preocupo muito nesse quesito. Então, só terminando essa minha fala, não, o talento você tem, mas a dedicação, às vezes, você não tem. E às vezes sobressai, né? Talento e dedicação é outra coisa. Por exemplo, gostar e amar é diferente. Uhum. Eu gosto de alguém, mas tem gente que eu amo. É outro nível. Entendo. Posso estar com um monte de gente aqui, mas às vezes eu gosto de estar com essas pessoas. Tem outras que eu amo estar com elas. Uhum. Então, às vezes, o chamado está aí, mas como que eu vou provar que eu amo realmente um chamado? Posso estar só gostando do que eu estou fazendo, mas amando mesmo, não sei. Eu penso muito sobre isso. Entendi. E sobre a questão da semente, dessa colheita de geração em geração, né? Igual você falou sobre a colheita, né? Sobre maldição do livro que você leu. Sim. E sobre a sua geração, seus filhos, né? Eu sempre tive esse pensamento aí, por causa da leitura desse livro, inclusive. Entendi. A gente só veio entender quando passamos a estudar a palavra. E eu só vim estudar a palavra com os 30 anos de idade. É incrível, pastor. Não foi, sobre o assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, não foi muito desejoso da minha parte, nem depois do acidente. Entendo. Que a gente vai falar sobre esse acidente daqui a pouco, milagre. Mas não foi o acidente, assim, que foi um despertar. O acidente foi realmente um despertar. Mas ainda demorou uns 4 anos para cair a ficha. Entendo. Entendeu? Não foi toque de caixa. Foi uma coisa gradativa e foi um despertar de dentro para fora. Sim, não é nada que fala assim, você começou a estudar porque passou por uma experiência. Não, foi uma coisa que foi nascendo devagarzinho ali. Claro que o acidente ele deu um ponto de partida. Entendo. Mas aí, aquele gosto mesmo foi quando seu pai falou para mim assim, eu percebi que você tem um jeito assim para palavra, por que você não faz o curso? Aí foi a partir daquele curso teológico que eu despertei mesmo. Forte, porque é complicado. Um dia ele falou para mim, traz um estudo na terça. Eu fiquei no pé dele, pastor, deixa eu pregar. Eu ficava, né? Uhum. Mas não tinha aquela vontade, igual eu tô te falando, eu só gostava. Entendi. Eu não amava, igual hoje eu amo estudar a palavra. Para mim é um prazer todo dia estar lendo alguma coisa. Aí virou um prazer. Isso é amar para mim. Eu acho que amar é dedicação. Ninguém consegue amar sem dedicar, pastor. Não é verdade? É forte. Você, quando ama, você dedica. Você não dedica pela sua família? É porque você ama a sua família. Eu costumo dizer o seguinte, pastor. O que influencia a pessoa a se dedicar a alguma coisa, né? Porque, assim, por exemplo, a pessoa quer ser medalhista olímpico. Ela quer realmente viver aquilo, ela quer glamour, ela quer dinheiro, ela quer reconhecimento. E quando a gente fala de reconhecimento, é quando a pessoa ela não se conhece, ela não sabe a identidade dela, ao invés dela se conhecer, ela quer reconhecimento. Então, é porque ela não conhece, ela precisa de alguém aplaudindo ela. Porque a pessoa que ela já se conhece, sabe o dom dela, o galardão dela, quem fez e quem deu, ela não precisa de aplauso, porque Deus já é bondoso e fiel, né? Então, porque assim, tem pessoa que tem o talento, você falou, e tem pessoa que ela dedica. Mas qual é a motivação desse talento e o que ela está fazendo com os dons que Deus deu para ela e qual é a motivação dela dessa dedicação toda? É aplauso, é glamour, é sucesso ou aí nós entramos num ponto interessante. A gente estava falando meio que genericamente a nível, né? A nível de aprender a tocar e tal. Sim. Mas teve um momento que você falou, não é só tocar. Não. Né? Não é só vir aqui ter o desejo de se apresentar. Não. Eu estou fazendo isso para alguém. E tem um propósito. E tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. E é sobre louvores, né? Você falou assim, que a gente precisa pensar nas letras que adoram, né? Aí você começou a despertar. E foi mais ou menos também
linkando líder de louvor, de ministério de louvor e músico com o pregador, com o conhecimento bíblico? Foi completando tudo. Completando tudo. Eu comecei a entender trazendo luz, né? Tudo tá ligado. Uma ministração. Às vezes, por exemplo, me perguntam, como que eu faço para ministrar? Já me perguntaram, né? Tem alguns interessados ali. E eu acho muito bacana. Legal. Eu tô dando o legado agora, eu tô colocando eles para bacana, né, para ministrar. Tem o presbítero Luiz, tem uma vontade, tem o Gustavo, que é um pouquinho mais acomedido, mas ele também tem um chamado muito grande, já falei para ele. Forte. Outros, já falei para todos do ministério. Quem quiser ministrar, a minha esposa, né, ela sabe, né, produção, tá? A produção tá aqui. Então, todos já falei, vamos embora. Eu cheguei num ponto, pastor, agora, de amadurecimento. Eu já entendi que a gente não pode ficar segurando semente, não. Boa, pastor. Não forte, forte. Vou dar um exemplo. Quando você come uma maçã, né? É um exemplo aqui. Acho que a gente até falou muito sobre isso já. Reuniram numa casa, era uma célula. Me contaram isso. Uhum. Falou para mim um dia, pastor Tito, eu estava numa casa, eu achei interessante, pegaram uma mexerica, deram um gomo para cada pessoa. Uhum. E todo mundo, a mexerica, você já percebeu que ela, não tem como, a semente vem na sua mão na hora. Por quê? Ela é lisa, né? Se você mastigar, ela amarga. É verdade. Ela amarga. E aí a pessoa... essa foi a administração da célula. A palavra foi essa. Um caminho legal, uma comunicação bacana. Isso, ele pegou uma mexerica ali, o gominho é facinho de separar, uma laranja é mais complicado. Mas poderia ser com a laranja, mas é mais complicado. Ele já ali mesmo, cada um pegou o seu gomo ali. Ele dividiu, colocou num prato, entregou um gomo para cada. Falou, agora come. Aí eles comeram. Sobrou a semente. Aí ele perguntou, por que vocês não comem a semente? Porque a semente é amarga. A semente foi feita para ser plantada, não para ser ingerida. Forte. Se mastigar, ela vai amargar. Então a semente não é feita para isso. Eu achei muito bacana essa linha de raciocínio. E hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai ver, não, a gente tem que delegar. Delegar. Tem outros chegando aí. Não é só a questão dos meus filhos. Né? Seu pai pensa a mesma coisa. Que prazer, né? O Leandro lá, você ali tomando conta da Nova Vila agora. É um prazer para ele, não é felicidade para ele. Parece que é uma continuação, uma extensão dele, Sim, né? Para ele é uma realização no coração dele, a gente entende isso. E eu creio que você quer que seus filhos também sigam um legado, né, pastor? Meus filhos hoje estão tocando. Quantos anos tem os meninos? Qual é o nome deles? Fala pro pessoal que tá assistindo aí. Tem o Matheus Felipe, né? Ele tá com 19 anos agora. Já é uma bênção, já é contador, né? Já trabalha na área, já passou na faculdade pública. É um menino muito abençoado. E ele já é músico, toca contrabaixo, violão, corda é com ele. Né? A gente sempre gostou mais de corda, né? Apesar que eu já toquei teclado, até bateria um pouquinho, a gente já se arranhou, gaita. Eu lembro que você tocava uma música. Como que era a banda que você cantava, uma música? Cats Barnett. Cats Barnett. Eu nem sei, eu acho que essa banda existe ainda, será? Eu acho que existe, Eu lembro que nós era jovens. Eles são muito conhecidos. Nós ia pro show do Novo Som, do Resgate. Ei, tempo Novo que não som, volta, hein, pastor? Novo Som a gente tocou muito nos louvores mesmo da igreja. Nas coinonia também, né? Novo Som era... Dentro do ônibus era só o que a gente escutava. Né? Tocou gaita. Cassiano, já tocamos gaita na igreja, né? Você lembra? Eu lembro. Você vê gaita, violão, teclado, bateria, a gente arranhou um pouquinho, contrabaixo. Então, os instrumentos básicos da igreja. Teclado. Eu tenho um sonho ainda de tocar saxofone, né? Eu tenho que primeiro comprar um, mas eu creio que a gente tem um talento. Igual eu falei, talento, mas não dedicação. Então, é acima um pouquinho, né? Do talento. O Matheus está com 19 Matheus 19, o Marcos Vinícius está com 15 anos. 15 anos. Também músico, já está indo para outra área. Ele começou ali violão, contrabaixo, já toca também. E agora está estudando guitarra, já está tocando guitarra lá com a gente. Né? Então, bom demais, né? Bom demais. Estamos muito felizes aí nesse processo. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para você. Então, foi no ano de 2007. Sim. No ano de 2007, conta um pouquinho para nós sobre o que aconteceu. Você estava casado há pouco tempo, você tinha um bebê que era o Matheus, né? Quantos anos ele tinha? Como que foi o que aconteceu? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Mas a pastora Daniela, nós nos casamos em 2003. Não erra a data não, senão ela vai... 18 de janeiro, no mesma data do casamento do Vinícius, né? Inclusive, e da Eva e do Isaac. Rapaz...
Casamos, engraçado, né? Tem os O três- pastor Isaac e a pastora Eva, o Vinícius e a Bruna, tudo 18/1. Legal. O meu foi em 2003. 2003. Então, em 2007, a gente tinha completado 4 anos, 4 anos de casamento. E eu tava ali, naquele dia 27 de junho de 2007. Tudo normal, vida que segue, a gente tomando conta ali do louvor. O Matheus com 2 anos de idade, pequenininho. E ele ficava com o Zé Martins, né? O Zé Martins foi um pai, né? Para os meninos, né? Tanto para o Matheus quanto para o Marcos, né? E eles têm ele também como um pai mesmo. E aí eu fui lá buscar com o Zé e fiquei segurando a mão do Matheus, como sempre. Ele segurando a minha mão aqui e eu esperando a minha esposa chegar. Elas iam na moto pro DAIA, lá na indústria Geolab. Ela e uma amiga. Trabalhavam juntos, assim, na mesma sala. E aí foi quando eu tive ali realmente, pastor, uma experiência muito grande com Deus. Foram 3 meses de uma experiência sobrenatural, onde realmente eu posso dizer assim que a gente foi aprovado como ouro mesmo. Ele é aprovado pelo fogo, né? O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais puro ele fica. E às vezes muita gente reclama porque está passando alguns problemas e tudo, eu vejo. Tem realmente pessoas que passaram problemas imensuravelmente maior do que os que eu passei. Mas realmente foi um chamado de Deus para mim. Por quê? Eu aguardando ali, segurando na mão do meu filhinho, e ela não chegava. Até que o telefone tocou, falou, olha, houve um acidente na porta da indústria Geolab e um ônibus passou, a moto entrou na avenida ali, tinha árvores sem podar, estava muito complicado até entendo, e o ônibus passou por cima, assim. Passou por cima da moto das duas. As duas estavam na moto, né? A Vanessa pilotando, segundo consta relatos, e o ônibus passou por cima ali. A minha esposa foi lançada lá na frente, o capacete arrebentou, ela teve um traumatismo craniano na hora mesmo. Um trauma também no pé, onde deu uma fratura exposta no pé. Quebrou algum... Muitas queimaduras. Ela estava no chão com a perna virada para trás, assim, segundo relatos, como se estivesse morta mesmo. Me ligaram falando isso aí, olha, teve um acidente aqui e o ônibus passou por cima da Vanessa. Segundo conto, ela foi atropelada mesmo de uma forma bem complexa mesmo. E aí a moto virou um 8 mesmo, acabou. Ela torceu tudo. Você chegou aí lá? Eu não fui. Lá no local do acidente. De lá você foi direto pro hospital? Fui direto pro hospital, peguei. Até o Vinícius mais Evelise foi no carro, que passaram medo comigo, que eu corria demais. Deixei o meu filho com o Zé Martins e a minha irmã. E quando eu cheguei na porta do hospital de urgências aqui, que é o ANA que fala, né? Na época tinha uma grade. Muita gente vai lembrar dessa grade. Uma grade, então todo mundo que passava com o acidente, passava bem ali na frente, todo mundo pela grade. Você conseguia ver. Hoje não, acho que não dá para ver mais. O pessoal já inibiu isso, que é até um choque para a família. Ver como é que a pessoa tá passando. E a Vanessa chegou conversando, pastor. Ela estava falando, trocando o nome, chamando... ela chamando pelo nome dela mesma. Cadê a Vanessa? Eu queria saber, ela tem um filho pequeno. Tava falando da Dani. Da Dani. E eu vi a Vanessa passar, eu vi a Dani passar. Né? Mas eu não sabia, eu não tinha noção da gravidade da situação. Aí até que, às 11 horas da noite aproximadamente, o médico me chamou e falou, ó, a sua esposa teve um trauma de 6º grau. Traumatismo craniano de 6º grau. Esse trauma ele é quase à beira da morte. Quando a gente vai falando de escala de acidente, é o grau 15, arranhão. Às vezes você sofreu um arranhão, você teve alguma queimadura simples. E aí vai, na escala da medicina, o grau 15, que é o que me falaram que é assim, né? Me explicaram. Então ela foi 6º grau. Ela está mesmo muito grave. Bom, se ela sobreviver, aí a gente conversa amanhã. Foi assim que falaram para mim. Entendi. Então ela passou ali, a médica, é incrível, né, que a médica estava entregando ali às 18 horas o plantão dela, às 19, se eu não me engano. Mas elas chegaram 18h10. O atendimento teve que ser muito rápido. Senão a Dani também teria morrido no meio do caminho.
Então ela ficou, ela estava grávida, com barrigão mesmo, de meses já. E ela fez a cirurgia da Vanessa e da Dani ali até as 11 horas da noite. Nossa. Cuidando, correndo, tentando. Mas às 11 horas a Vanessa veio a óbito. E a situação agravou. Aí nós fomos lá para fora. Não tinha o que fazer. Era pedir, porque o médico falou para mim, olha, tem um detalhe. Ela fez a cirurgia, mas não coagulou ainda. O sangue tá descendo. É hemorrágico. É hemorrágico. Então precisa que, primeiro, que o sangue coagule, né? E para que ela segure e a gente não tem vaga na UTI. Nossa. Então aí foi um... Quando tudo disse que não, né? Foi um choque. Olha, a gente precisava de levar ela para fazer uma tomografia, mas tá estragada a máquina. Tava estragada a máquina, pastor. Nossa. Aí o dono, essa parte eu acho muito interessante, que o dono da Geolab, ele chegou lá e falou, não, pode colocar, a gente leva, tem helicóptero. O médico falou, amigo, dinheiro não resolve mais. Não adianta, pode pagar o que for, UTI móvel, queriam pagar uma UTI móvel. Não adianta. Se levar daqui para Goiânia, ela vai morrer. Esse transporte, ela tem que estar aqui. Nós estamos tentando salvar a vida dela. E eu lembro, pastor, que naquele momento que nós fomos lá para fora, fizemos uma roda de oração e o pastor Ciro Guerreiro, que eu falo que é meu pastor, né? Ele fez uma oração incrível. Eu não esqueço disso mais. Até porque eu não tinha palavras para orar. Eu estava em choque. Eu não vou mentir, pastor. Eu quase não orei. Eu só segurei na mão de todo mundo e concordava. É mesmo, Senhor. Faz mesmo. Estava sem força, sem expectativa, sem esperança, sem fé? Não sem fé, mas eu estava em choque. Entendi. Falei, meu Deus. Paralisado. Bom, você está aqui e de repente virou o jogo. Virou o jogo. Perdeu o chão. É como se eu estivesse ganhando um campeonato ali, eu tô ganhando de 2-0 e eu começar, tomei mais 2, empatou e eu tomei mais um. Acabou. 3-1, 4-2. Eu tava ganhando de 2-0, tava de 4-2 ali pra mim e acabando. Os últimos segundos, falei, não tem como fazer 2 gols agora, é mais ou menos isso aí. Entendi. Tava perdido mesmo, perdido. Falei, meu Deus, só tem meu filho, minha esposa, minha família. Eu lembro desse dia, a gente como igreja, a gente foi pra lá, né? Todos sabem, o pastor Ciro é meu pai e nós fomos pra lá. E eu lembro dessa oração, né? Nós demos as mãos. Você tava naquele momento? Estava. E eu estava também no momento quando chegou a notícia da morte da Vanessa, né? E até chegou uma notícia trocada, né, pastor? Foi, que a Dani que era a Dani que tinha morrido, né? Que falou, aqui está pior. Porque a Vanessa chegou falando e a Dani chegou com traumatismo e sedada. E ela chegou falando... Hemorragias. E aí ele falou assim, a moça que tá pior morreu. E aí, na verdade, não sabia quem era, né? Mas pode falar sobre a oração. Sim. Aí, nessa hora ficou assim, aquele clima de só o Senhor mesmo. É por isso que eu falo que eu sou muito grato, cara. Muito grato a Deus. Às vezes eu paro, me pego pensando, falei, não, que problema? Que problema que eu tô vivendo hoje? Não tem problema. Interessante isso. Posso estar passando uma situação financeira, algo... Já passei muito isso de lá pra cá também, muitas lutas. E sempre eu passei assim, não consegui mais depois dessa época. Eu já não perdia mesmo meu sono por nada, mas eu sempre dormi, pastor. Um sono muito tranquilo, independente do que eu estou vivendo. Confiante. Depois disso, cara. Porque assim, o pastor Steve fez uma oração e ele falou, Senhor, se tiver um fio de vida, é a frase. E ele mesmo não esquece dessa oração, né? Porque eu sempre enfatizei muito isso para ele também. Se tiver um fio de vida, segura para nós, né? E aí todo mundo muito apreensivo. Aí às 11h40, mais ou menos, da noite, 11h40, chegaram lá e falaram, olha, teve um óbito na UTI, de uma senhorinha bem de idade, abriu uma vaga na UTI. Uma vaga. Aí foi onde ele chegou em mim e falou, olha, amanhã, se tudo der certo, vão para casa, não tem mais o que fazer. Assim que tiver uma
uma oportunidade que ela der uma melhoradinha, a gente vai levar ela para fazer uma tomografia. Mas o traumatismo foi grave, né? E aí, eu fui para casa, eu lembro que foi o contexto assim, eu fui para casa, uma noite terrível. Essa foi realmente uma noite muito terrível. Dormi, mas sonhando, acordando. E a família, a mãe, as irmãs, todas muito desesperadas mesmo. E eu lembro que pela manhã eu fui pro velório da Vanessa. Aí eu cheguei, foi um dia ímpar. Eu falo assim, parece até engraçado, na igreja do pastor Israel, ali na 24 de agosto. A Vanessa sendo velada, a minha esposa morre ou não morre. E eu fui pro velório. Não tinha o que fazer, não tive forças para trabalhar. Também fui dispensado, não preciso de vir amanhã. Resolve isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? E eu fui pro velório da Vanessa, chego lá, me chamam lá na frente, dá uma palavra para nós. Nossa. Você sabia disso? Não. Me chamaram para dar uma palavra. Eu fui nesse velório lá e eu lembro que você tava com o Matheus no colo, quase nos últimos bancos lá. Mas eu não lembro desse. Aí me chamaram para dar uma palavra, cara. E aí, pastor? Falei, o que eu vou dizer aqui, cara? A família perdeu e a minha esposa tá viva. Tá lá ainda. O que falar, pastor, numa hora dessa? Por isso que eu falo assim, às vezes hoje a gente tem uma preparação. E eu falei aquela frase famosa, aquele ditado que todo mundo acha que tá na palavra, mas não tá, né? Olha, não cai uma folha. Só isso que eu tinha pra falar. O que eu posso dizer aqui, que não cai uma folha da árvore, né? E não é bem assim, né? Se Deus não permitir, né? Só isso. Eu falei, eu não tenho muito o que falar. Eu só tenho que orar por essa família que está enlutada. Foi isso que eu falei. E entreguei. Foi bem rápido mesmo. E dali a gente já saiu para o enterro. Chega no enterro, eu fui embora para o hospital, porque já estava chegando, foi na parte da tarde. E 5 horas era a visita na UTI. E na visita, pastor, eu entrei com a irmã da Dani, a mais velha, a Tati. Eu falei, não, eu quero entrar. Eu falei, então vamos. Entrei com ela. Falei, aonde está a Daniele? Na UTI. Ele falou, ela está no leito de número 5. Eu lembro, não esqueço disso. Falei, leito de número 5? Falei, tá, beleza. Aí, pastor, quando eu passei, não achei a Dani. Sem brincadeira, eu passei, não achei. Olhei no 5, olhei nem quem estava lá, falei, não é ela. Não reconheceu. Não tem como ser ela. Aí a Tati olhou pra mim, Tita, é a Dani? Eu falei, A cabeça tava muito inchada. Muito grande a cabeça inchada. O pé, a perna toda enfaixada, porque a perna tinha virado para trás. Uma cirurgia no pé, que inclusive, ao decorrer dos meses que ela ficou em coma, começou a necrosar. Queriam amputar o pé, né? Nos 8 dias, inclusive, de UTI intensos, ela deu pneumonia. E naquele dia, pastor, eu lembro que o médico chegou em mim e falou, olha, se ela não morrer, esse traumatismo vai gerar para ela, talvez daqui uns 8 a 9 anos, para ela voltar a falar. Com muita fisioterapia. E muita mesmo. Ela vai estar... Então, assim, ela vai ter que ser tratada com muita fisioterapia. Talvez daqui uns 8, 9 anos ela volte a falar, volte a andar. Ou seja, ele decretou ali que ia ter sequelas. Sequelas, mas ela estava em estado vegetativo. Ele não deixou para mim... Nenhuma esperança. Não. Ele falou assim, ela está vegetando, ela tá em coma profundo. A gente já tirou a sedação, ela não volta. Realmente ela está em coma mesmo. E aí ela ficou 23 dias, pastor. 23 dias no hospital de urgência. Foi para casa vegetando. Ela estabilizou. Teve uma noite que eu ouvi falar que eles queriam fazer doação de órgãos dela. E ela reagiu, o corpo reagiu. O Senhor fez uma obra muito grande ali. E aí fui para casa, 23 dias. Porém, antes disso, eu saí com essa palavra que ele me deu. Eu falei, olha, mas Deus pode fazer. Ele falou, não, eu sei que se ele quiser vai dar certo. Eu falei, beleza.
E aí eu fui, pastor, pra igreja. Era um dia de quinta-feira. Eu fui pra igreja, não consegui nem pegar o violão. Eu sentei com o Matheus, coloquei ele no meu colo. Ele dormiu. Dormiu se segurando no meu cabelo assim. Dormiu. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu não conseguia falar nada. Nada. O pastor, hoje pastor Washington, né? Que é o fera lá, o baixista fera lá da sede. Né? Policial. Toca muito, né? Policial. Menino abençoado. É. Policial, pastor Washington. Graças a Deus ele estava lá, ele ia ministrar e ele pegou Pra tocar. pegou e pra fazer tocar. a Eu falei, parte. graças a Deus, cara. Amém. Graças a Deus que ele pegou esse violão. E eu comecei a chorar em cima do Matheus e eu falava, Senhor, devolve a minha esposa, Senhor. Eu só falava isso. Devolve a minha família. Eu lembro que era família. Devolve a minha família. Mais nada. Pastor, eu não conseguia falar outra frase. Interessante. Forte. Nada. Uma oração de uma frase só. Às vezes fala assim, ó, evita vãs repetições, mas nesse dia não teve como. Eu nunca orei tão sincero, pastor. De verdade. Que eu lembre, assim. Falei, Senhor, devolve minha família e tal. E chorando, molhando o Matheus dormindo, pingando em cima dele. Com vergonha de todo mundo, eu baixei minha cabeça aqui. Baixei, coloquei a mão assim, com vergonha. E aí, de repente, no meio do culto, levantou uma mulher. O profeta levanta ali e ela pede o microfone. Parou o culto. Ela pegou o microfone e ela falou assim, Tito, não esqueça desse chamado. Tito, ergue a sua cabeça. Falei, agora pronto. Meu olho inchado, chorando com vergonha, eu ergui a cabeça, olhei para ela. E ela falou assim, o Senhor colheu as suas lágrimas. Falou para mim. O Senhor colheu as suas lágrimas. E Ele vai trazer a sua esposa inteira do jeito que ela era. Sim. Só isso. E falou algumas coisas, não lembro mais. Se ela falou outra coisa, eu não lembro mais. Eu lembro, o Senhor vai trazer. Só que aí entra uma questão. A gente estava falando naquele momento de um dia depois do acidente. Passa-se 3 meses. Queria amputar o pé. Deu pneumonia. Morre, não morre. Queria fazer doação de órgãos dela. Fisioterapia. Dificuldade financeira. Pastor, eu pagava aluguel e tinha um carro financiado. Naquele momento. Né? Hoje eu posso dar glórias, né? Agradecer ao Senhor, né? Hoje estou na minha casa, no meu lar. É minha casa. Glória a Deus. Meu carro, graças a Deus. Amém. Só gratidão que eu tenho. Gratidão ao Senhor, né? De tantas coisas que Ele proporcionou. E eu vejo que isso é até o que nós vamos falar domingo, sobre o paradigma, né? Que é mudança de modelo de viver. Aquilo ali mudou o meu padrão. Mudança de padrão. Porque eu falei, poxa, eu estou dependente total de milagre. Tem? Eu preciso de... Eu acreditei tanto naquela palavra, pastor. Tanto. Que as pessoas estavam me taxando de louco. Porque iam na minha casa visitar. Via a situação. Ela atrofiando as mãos aqui. Atrofiando os pés. Perdeu a musculatura do rosto, perdeu a musculatura do pescoço, ela só ficava assim. Traqueostomia aberta. Ela com o olho para lado nenhum, enxergando. Respondia as perguntas? Nada. Não? Totalmente em coma. Se alimentava como? Pastor? Sonda. Por muito tempo. Muito tempo. Sonda, fralda geriátrica. Padrão de quem está em coma vegetativo. E eu lembro que que você fez uma campanha também, né, pastor? A campanha de oração nas casas. Essa campanha foi bem Ela começou 2 dias depois do acidente e ela terminou com 2 meses. 7 sextas à noite. E na sala da minha casa, é engraçado, pastor, pessoas reconheceram Jesus como Salvador. Pessoas foram curadas de doenças de muitos anos, doenças que já estavam fazendo aniversário na vida. Libertação. Foi incrível. Foi incrível. Deus usou uma profeta lá. Ela realmente é uma mulher de Deus, uma profeta de Deus mesmo. Hoje, pastora Ivani, né? Ela
formou tudo. Ela é uma pastora mesmo, conhecedora da palavra mesmo, Amém. a fundo mesmo, da Assembleia de Deus. E Deus usou aquela mulher de uma forma espetacular mesmo. Só posso agradecer muito a Deus. Tem ela como mãe mesmo, chamo ela de mãe mesmo, né? Ela, peço bênção, ela fala, Deus te abençoe, meu filho, porque ela foi incrível. E ela profetizou dentro de casa, quando fechou os 2 meses, quer dizer, o milagre aconteceu com 3 meses. Mas quando deu 2 meses, acabou a campanha. Agora era eu e Deus. A mãe da Dani também, apegada ao Senhor ali, dava aqueles momentos, pastor, de desespero. E eu costumo dizer que quando eu queria chorar, eu ia para dentro do quarto. Porque eu vou te falar por quê aqui. 2 meses acabou. Então o que eu tinha agora? Eu só tinha eu e Deus. O filho para criar, a esposa... E um milagre para ser resolvido, porque Deus falou comigo. Então eu estava debaixo de uma palavra. Tem que entender isso. Eu estava debaixo de uma palavra. Em nenhum momento você duvidou. Não, nunca. Não titubeei. Porém, a gente dá aquele momento assim, pai, foi o Senhor que falou comigo, porque eu estou aqui acreditando e crendo. E aí, a psicóloga procurou a família, ou a minha família procurou a psicóloga, não sei. Estavam achando que eu estava ficando doido, pastor, de verdade. Eles estavam achando que eu estava enlouquecendo. Por quê? Tava com 40 quilos de peso em cima da cama da nossa casa, vegetando. 40 quilos? 40 quilos de peso. Vegetando. Como? Ele tá ficando doido. Eu vi pessoas me visitar, sair na minha frente para ir embora. Eu tentando dar tchau, peraí. A pessoa falar, não, ele tá ficando doido. Vai vegetar pro resto da vida. Eu escutei, pastor. Eu escutei pessoas falar para mim. Vai vegetar pro resto da vida. Sem prestar atenção que eu estava ali. Então virou um momento muito complicado. Que eu falei, e agora? Já estão para 3 meses, né? Já estava... Aí na semana que já estava para completar 3 meses, eu falei, meu Deus. Eu entrei dentro do carro. Eu lembro que eu entrei dentro do carro. Falei, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo aquele dia através da boca daquela mulher, eu quero um sinal do Senhor. E a gente tem um negócio de querer tudo na hora, né? O tempo de Deus, ele não é o nosso, né? O Kairos, né? O nosso é o Cronos, né? O dele é o Kairos, é dele. Nós somos limitados. Limitados. Né? E aí isso era uma quarta-feira. Fechei os vidros e falei, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, eu quero um sinal. Se o Senhor não me der esse sinal, o meu coração está aberto. O Senhor, eu vou preparar o caixão. E se é isso que o Senhor quer, levar ela, o Senhor leva. Mas se foi o Senhor que falou comigo aquele dia, eu quero um sinal do Senhor. E aí passou 4ª, 5ª, 6ª, nada. Sabe tanto que dói isso? Dói demais. Eu fico pensando o silêncio de Deus com Jó, e Jó começa a falar umas coisas. Não estou me comparando, jamais. Uma tragédia daquela. Mas eu fico pensando ali por ele, poxa, silêncio, né, cara? Dói demais. Você já viu quando alguém não fala com você que você gosta da pessoa? Por quê? Porque, pastor, o sentimento pior que tem não é quando você demonstra ódio e nem raiva de alguém. É indiferença. É indiferença. Você não é nada pra mim. É mais ou menos assim. Aí você fala, ó, Deus, cadê? Cadê o Deus que falou comigo? É mais ou menos assim. Foi Deus que falou comigo, mas cadê esse Deus? Ele tá em silêncio, calado. Ele não fala comigo. O que tá acontecendo? Onde está esse Deus? É mais ou menos isso. E aí, silêncio, pastor. Nada. Só que eu lembro que, pra mim, é uma coisa... É minha. Eu não sou adventista, não. Mas todo sábado... Desculpa, pastor. Ou pela manhã, ou à noite, assim, eu lembro daquele dia. Aí o Senhor fala assim, lembra? Eu falo, lembro. Então agradeça. Né? Agradeça por hoje. Eu falo, meu Deus. Eu costumo falar assim, meu Deus, mas é todo, pastor. Não tem um sábado que eu não lembro disso. Hoje é sábado. Aí eu fico assim, sábado. Aí vem na hora, pastor. É porque foi um dia ímpar. Aquele dia foi um dia ímpar. Para a medicina foi um dia ímpar. Né? Porque o médico falou assim, depois do milagre, ele falou,
em 1 milhão volta do trauma que ela sofreu. É um paciente em 1 milhão, mais ou menos. Acontece. Mas ele jogou 1 milhão. Assim, 1 milhão de pessoas que sofrem a mesma coisa, que vão voltar a ser normal como ela. Quer dizer, ali foi uma palavra lançada. Então, quando eu tava todo mundo no quarto e ela amarrada lá no cantinho, amarrada mesmo. Ela não tinha força e nem estrutura, então ela estava toda atrofiando, a mão, o pescoço caído. Então a gente colocava numa cadeira de fio, aquelas cadeiras de fio. O pessoal faz muito isso aí de artesanato, né? Uhum. É um fio transparente, não sei. Aí colocava, amarrava com lençol, amarrava ela com lençol aqui e embaixo, para ela ficar aqui, ó. Mas o olho aberto e a sonda passando a alimentação. E eu lembro que eu entrei no quarto, olhei para ela, a família, todo mundo conversando. Eu olhei aquilo, me doía muitas vezes. Eu ia para dentro do banheiro, chorava. E saía forte, para poder dar uma palavra, ó, vai dar tudo certo, Deus vai fazer um milagre. E eu não tinha mais essa opção aquele dia. Falei, não dá mais. Peguei e saí, e todo mundo no quarto, as irmãs, e eu fui lá fora. Olhei para o céu assim, pastor. Falei, Senhor, aonde está o sinal que eu te pedi? Eu lembro direitinho. Só olhei para cima em silêncio, mesmo calado, falando com Deus aqui em espírito, orando. Falei, Senhor, cadê Jesus? Eu não posso ser envergonhado. A minha fé, Senhor, né? Aonde está? Eu não quero ser envergonhado. E aí voltei para dentro, né? Aí quando eu voltei para dentro, ela lá no canto assim da parede, assim, a porta aqui, a tia dela, a Thelma, né? Na época eu não estava nem para igreja, estava assim meio perdida na época. A gente ama ela demais, né? A gente sempre fala para ela, ó, Thelma, você firma seus passos. E ela estava naquele momento ali meio desacreditada, não estava indo para a igreja nem nada. Engraçado, Deus usa quem Ele quer, cara. Ela olhou e falou, Pastor Léo, parece loucura. Mas Deus pega os loucos, confunde os sábios. Não é? Sim. O Senhor pega o fraco, confunde o forte. E aí ela olhou e falou assim, tchau, Dani, ó, tchau. Falei, meu Deus. Todo mundo ficou pasmo. Olhando para mim. Para quem que ela tá dando tchau? Porque a Dani tá vegetando, tá em coma. A Dani tava assim, pastor. Uhum. Caída assim, as mãos aqui, às vezes amarravam a tala. E ela tomou a sonda, tinha acabado de tirar a sonda ali. Não, de dar comida, tinha terminado, tirou ali. E ela, tchau, Dani, ó. A tia tá indo embora, tchau. Pronto. Falei, agora vai falar. E aí ela, assim, de repente, a mão dela movimentou, pastor. E ela pegou, abriu o olho assim e ergueu o pescoço um pouquinho assim. E fez assim, ó. Aí só isso aqui, ó. Aí eu falei, não, cara. Depois de 3 meses? Foi naquele momento que eu orei lá fora, 3 meses. Eu falei, Senhor, cadê o sinal? Não me deixe envergonhado. Forte. Porque a palavra fala, eu lembro que eu ainda falei, não é assim? Eis que envergonhados e confundidos, eles estão rindo de mim, estão zombando da minha fé, Senhor. Eu lembro que a oração era nessa pegada. Bem sincera, direta. Estão rindo de mim. Falei, estão rindo de mim, estão achando que eu tô doido. Cadê esse sinal? E aí voltei, cara. E aí, a hora que ela fez isso aqui, pastor, que ela deu tchau, uma atmosfera dentro do quarto. Coisa espiritual. Fora todo mundo começou a sentir a presença de Deus. Eu tenho convicção que tinha um anjo ali dentro daquele quarto, ou o Senhor Deus desceu ali dentro daquele quarto. Aquele quarto não estava normal, porque todo mundo caiu de boca no pó. Nossa. Esquecemos até ela lá na cadeira. Que experiência, hein? Boca no pó, pastor. Boca no pó. E para mim, realmente, eu só tenho gratidão, porque aí ela começou a movimentar o olho, aí no outro dia ela já falava e ela pisca o olho, ela pisca. O que aconteceu? O Senhor destravou ela naquele momento. Aquele momento Deus falou assim, volta à vida. Você está vegetando. Você está morta num corpo aí
Você está preso dentro de você. O Senhor deu uma ordem. Entendi. Foi uma ordem. Da minha pisada lá fora, da minha andada até chegar no quarto, Deus falou assim. Essa experiência é forte, hein? Pastor, e a partir... Foi agora. A partir desse momento aí, você sentiu que você mudou? Ou que você veio mudando desse tempo pra cá? Como sacerdote, eu sei que você foi fazer o curso depois dos 30, né? Não, eu tinha 26 anos. 26, né? Aí eu vim estudar, colocar em prática mesmo, estudar mesmo aos 30, mas daquele momento mesmo já começou... Essa intimidade. Já começou, igual eu falei pra você, o pastor pediu pra me dar um estudo e eu dei uma palavra. Aí ele ainda me procurou, o pastor Ciro. Falou, estudo é diferente. Entendi. E eu pedi pra me pregar, engraçado, né? Você criou uma vontade ali. Criou uma vontade, pastor, deixa eu pregar. Legal. Aí nesses 3 meses, ele me levantou ao presbitério. Porque ele falou, não tem lógica, assim, a esposa dele tá em coma e ele vindo pra igreja, ministrando louvor. Acho que foi isso que chamou um pouco a atenção. E pra mim, tava tudo normal, não sei te explicar. Entendi. Deus tava te dando força. Não sei tava da te sustentando. Como? Porque eu não parei de ir lá ministrar. Porque ela ministrar, eu falei, não, eu não posso parar. Mas porque se fosse a partir de você mesmo, eu acredito que a vontade nossa é desistir, parar, mas parece que tem uma força extra aí, né? Tem uma força... Aí se cumpre o texto que Paulo falou, né? Quando você está fraco, aí que você está forte. Por quê? Porque eu estou em vós. Vivi isso aí na pele, pastor. Forte. Na pele. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Pastor, depois desses 3 meses, como que foi? Como que foi essa ascensão dela e até ela voltar? E a gente sabe que ela teve que vocês tiveram mais o Marcos, né? Deus providenciando, fisioterapia, eu não tinha condição, Deus mandava pessoas lá em casa para levar alimentos, cara, para nos ajudar. O pastor Wesley, como é que é o nome da esposa dele? A Lucimar. A Lucimar, da Lucimar e os filhos, né? O pastor Wesley foi uma bênção na minha vida toda sexta-feira. A irmã das Neves, cara, me ajudou 6 meses com... Vem aqui em casa e pega tanto comigo. Mas se fosse hoje, vem aqui em casa e pega R$500 comigo. Forte. Todo mês. Ajudando. Eu não tinha como agradecer aquilo. E o pastor Wesley, seu pai, né? Quantas vezes me ajudou? Ele levava sacolas, o Anísio levava as coisas, né? Todo mundo me ajudando mesmo. E fora, eu não vou lembrar tantas pessoas. A Geolab, a empresa, né? Me chamava lá. R$2.500 em dinheiro, assim. Pega aqui, ó, te ajudar a pagar. A gente não vai poder ajudar mais agora, mas eu falei... Então Deus providenciou de uma forma sobrenatural. O pastor Wesley, eu te falei, toda sexta-feira água mineral, uma caixa de verduras e frutas. Nossa. Ele tinha um sacolão na época, você lembra? Lembro. Ele me abençoou muito, eu falo pra ele que eu sou muito grato pela vida dele, cara. Tudo que eu posso fazer pra ajudar ele, assim. Às vezes ele precisa de uma peça, eu tento um desconto melhor pra ele, porque... Pastor Wesley é um amigão, nossa, um paizão cara, também, ele né? tem um coração, aquele cara tem um coração. Ele é um pastor mesmo, por chamado mesmo. Vocação, né? Vocacional. Vocacional. E aí, assim, eu quero até pegar o link e mandar pra ele. Eu quero que ele escuta isso aí, cara. E ele já, ó, quando você vê isso aqui, você tá convidado pra vir aqui, viu? A gente quer conhecer, o público quer conhecer um pouquinho da sua história também. O pastor Wesley. Tem uma história bonita. bonita. Tem que trazer ele aqui, ele é benção demais. E eu tô naquele... Você me perguntou sobre o processo. Uhum. Aí o processo, fisioterapia, inclusive ela batia, né? A fonoaudióloga, eu não sei se você sabe disso, mas ela como ela fez ela ficou muito tempo sem falar. Imagina quem fica 10 anos. Nossa, desaprende. Não. E quando fechou a traqueostomia, fechou. Porque o pulmão estava sequinho, não precisava mais, tinha que aspirar, era um sofrimento. E aí secou, Deus fez um milagre assim, aquele dia, pastor, falou assim, acabou. Aquele dia, sobrenatural dentro do quarto, acabou. Só que acabou sim, ainda tinha um processo. Um processo lento, Aí né? a fonoaudióloga deixava uma colher no congelador. Entendi. Ela vinha, a colher... Já viu quando prega na língua, né? Sei. O metal, ele prega, né? Aí pregava na língua e puxava a língua dela pra fora, fazendo um exercício para ela poder voltar a falar. Nossa. E tudo, o fisioterapeuta. Inclusive, um dia, ela fazia isso aqui, barulho, ela fazia... E eu tive que colocar um cartaz no quarto que as pessoas vinham visitar. Então, aqueles mesmos que falavam, vai vegetar pro resto da vida, vieram de novo, sabe? Eu não sei quem falou, eu nem lembro, pastor. Na verdade, eu não lembro quem falou.
Não tenho nem vontade de forçar a minha mente para lembrar. Mas foi triste aquilo, né? São palavras que quando você tá... Pastor, é aquele mesmo texto que a gente lembra na Bíblia, que viraram pro cego de Jericó e falou assim, cala a boca, ele não vai te ouvir. Aí as mesmas pessoas falam assim, levanta que o mestre está te chamando. É mais ou menos isso, né, pastor? Quando Deus tem um propósito. Pastor, e quando que ela voltou a comer? Voltou a comer? Quanto tempo? Então, aí a língua foi voltando, aí quando viu que ela já conseguia engolir, engraçado, né? Tanto engolir quanto já ficar apta para falar, aí sim, começou a comer sopa. Entendi. Né? Sopinha, devagarzinho. Aí eu lembro que me fizeram uma surpresa. Eu falei, Senhor, eu quero ouvir a voz da minha esposa falando comigo de novo, né? Aí foi meu aniversário. Foi em junho, né? Junho, julho, agosto, setembro. Quer dizer, 3 meses, ó. 3 meses. Junho, né? Julho, agosto, setembro. Então Deus me deu um presente. Deus, né? A cura, né? A cura da Dani foi um presente. Daquele mês mesmo, meu aniversário, aniversário da Ju, das irmãs, da minha sogra, da Sônia. É tudo em setembro. Foi um presente pra nós. Que legal. Foi um presente. E eu ficava assim, Deus, eu quero que ela fale no dia do meu aniversário, né? É igual eu tava orando. Senhor, eu quero um sinal hoje, né? Na quarta, foi no sábado. Que dia? Foi não. Aí foi ali perto do aniversário da Ju. Eu lembro, foi perto do dia 18. Quando eu chego em casa, eu falei, e aí, ela falou alguma coisa? A Sônia, não, ela não falou nada ainda não. Só que ela já tava falando. Aí quando eu chego em casa, foi incrível, cara. Ela sentada no sofá. O Leandro tinha visto como é que ela tava. Depois ele viu. O Leandro presenciou ela vegetando. Pastor Leandro. Uhum. Ele já veio aqui já no podcast? Não, ainda não. Aquilo ali tem que trazer ele também. Ele tem uma história incrível, né? Pastor Leandro também tem uma história incrível também, de superação, de mudança. A história dele era um caminho torto. Ali era pra estar perdidão. Mas e Deus, o Senhor... Deus teve misericórdia. Eu sei porque eu presenciei Deus falando com ele lá atrás, na adolescência, que Amém. Deus tinha um chamado na vida dele. Glória a Deus. Deus ia prosperar o caminho dele, ó, pra você ver. Amém. Tá lá, né? Deus abençoou muito a concessionária lá. Que Deus abençoe. Eu abri uma loja lá. A loja. É isso aí. Então, assim, só desejo o melhor pro meu irmão. Trato, né? Vocês pra mim são tudo irmão, Amém. então... E aí, vamos chegar lá. Aí, quando eu cheguei em casa, pastor, só finalizando aqui pra gente não atrapalhar muito o tempo. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que ela falou assim, Tito... A voz bem fininha, porque ainda não saía. Ela, Tito, tão judiando de mim. Oh. Me deixaram sem comer, sem beber água. Ela bebia e esquecia, porque ela ainda não tava... Ah, entendi. Eu até brinco, ela tava meio lelé ainda. A memória curta não tava boa. Eu falo que ela tava meio lelé, ela fica brava comigo. Entendi. Você tava meio lelé ainda. Isso foi em setembro. Isso foi em setembro de 2007. Final de setembro. Aconteceu tudo, a tragédia e o milagre em 2007. O Marcos nasceu em novembro de 2008. O Marcos ele tá apontando aqui que é a produção. Ele tá atrás das câmeras aqui. O Marcos tá aqui, cuidando, ajudando nós aqui. A pastora Daniela também. E tá ele nasceu quando? O Marcos nasceu em novembro do outro ano, em 2008. Então, em setembro, ela voltou a falar. Ela voltou a começar a falar, a fazer fisioterapia específica na academia logo um pouco tempo depois. Quase aí, ao fim do ano, quase no fim do ano. E aí ela engravidou, então, em meados de março, meados de fevereiro. Março, porque ele nasceu em novembro. De 2008. Como Deus restituiu a saúde dela. Não, ela não... Ó, uma coisa que aconteceu interessante, quase que eu apanhei, né, por causa disso. Vou pegar no meu pé, mas foi muito rápido. Eu falei, mas o segundo milagre foi bom também, né, pastor? Segundo milagre. Por quê? Porque o Marcos é um segundo milagre. O Marcos é. Inclusive, o Marcos, ele é um milagre e ele participou do milagre da Dani. Porque a gestação do Marcos, segundo os médicos, falaram pra mim que a gestação fez com que o sistema hormonal da Dani reativasse a ativa e ela melhorasse mais rápido. Nossa, forte. E ela produzindo ali, né? Reproduzindo um bebê cuidando de um bebê e Deus cuidando dela. Não podia ser mais mãe. Forte, hein? E o Marcos ainda veio uma outra situação em seguida, porque, vamos supor, o acidente em junho, ela volta em setembro, Deus faz um milagre ali. Aí outubro, novembro, dezembro, vira o ano, ela grávida, as primeiras ultrassons lá. O primeiro ultrassom 3D, a gente fez o 3D. Já estava dando uma hérnia entre o pulmão e o coração do Marcos. Já tinha ali uma anomalia ali. Tinha uma anomalia entre o pulmão e o coração. Isso, aí
ela falou pra nós, olha, a notícia é o seguinte, vai ter que fazer uma cirurgia. Uhum. Depois de 3, né, foi acompanhando ali o 6º mês, mais ou menos, falou, ó, realmente, a doutora Kênia, obstetra, que ela era no hospital Nossa Senhora de Lourdes, na época ainda tinha hospital, ela conseguiu 2 cirurgiões especialistas pra nós na Santa Casa de Misericórdia, ali na maternidade, e eu lembro que a mesma mulher que Deus usou pra falar, que Deus ia trazer ela inteirinha do jeito que ela era, né, a Isis, né, a Isis era uma profeta que foi muito usada por Deus. Eu não sei como é que está hoje, mas Deus usou muito ela naqueles dias. Que Deus possa usar mais, viu, Isis? Se você vê esse podcast aí, que Deus possa te usar. Você tem um chamado de Deus. Realmente Deus te usa, minha filha. Deus usa. Se estiver longe, volta. Não, quem tem... Firma. Tomara que você esteja firme. O dom que Deus dá, ele é irrevogável, né, pastor? Às vezes você enterra o talento, mas pode desenterrar, né? Ah, sim. Com certeza. E é isso. Mas assim... ela pôs a mão na barriga da Dani, do nada, pastor, numa quinta-feira. Na quinta-feira. E falou assim, o Senhor está indo com a mão aonde o médico não consegue ir. Forte. Só isso. Falei, Eu falei, uai, eu já conheço isso aí, cara. É milagre vindo aí. É milagre. Sério. Aham. Saí da igreja tranquilo, falei, Senhor. E ela falou, olha, essa cirurgia não teve nenhum de sucesso no país até hoje. Não sei se era só a nível de Brasil ou mundo, mas acho que era a nível de Brasil. No Brasil não teve uma cirurgia dessa aí, que é da retirada de uma hérnia entre o pulmão e o coração de sucesso. Ele nasceu prematuro ou nasceu no tempo nasceu certo? prematuro. Tanto ele quanto o Matheus. Prematuro. Ele nasceu com 8 meses. Cesárea. Cesárea. E os cirurgiões esperando, ele não chorou, pastor, para nascer. Eles já entubaram ele. Entendi. E Deus já tinha falado comigo. E incrível que cada ultrassom a gente ia economizando, onde estava mais barato, em conta, foi em um lugar. Nossa. Diferente. Entendi. Não foi na mesma clínica. Uhum. E aí o médico falou, pegou aqui o ultrassom, né? Ele tinha lá todo... Aí... O histórico. Aí ele falou, não, peraí. Aí quando ele ia, segundo consta o relato, o médico falou, olha, eu ia com bisturi, não dava conta de cortar ele. Tentava, assim, ele ia para cortar o Marcos e não dava conta. E o Marcos entubado, tudo. Aí ele falou, não, vamos fazer mais uma. Aí fez uma ultrassom na hora. E ele tava livre, ele não tinha nada. Não tinha nada. Nada, perfeito. Nossa. Eu acredito que aquele momento que a mão foi na barriga ali, o Senhor já tinha curado ele. Já. Forte. Eu tava trabalhando tranquilo, pastor. Eu costumei acalmar muito. A gente tem que acalmar. Acho que isso é pra vida. Isso serve pra nós. Pra gente ter um hábito de viver Descansar, assim. Né, pastor? Descansar no Senhor, cara. Porque não adianta a gente querer, não adianta, não vai resolver nada. Apavorar. Pastor, eu ouvi E ele estava curado. Uma mulher falar que, assim, a família aberta a ter filhos, aberta à vida, né? Hoje em dia, no Brasil, é muito complicado, né? Eles falam assim, vou ter filho abertamente e tal e tal. Não, a gente prefere ter menos filho, porque a gente sabe que o mundo como tá e toda a situação. Mas ela falou o seguinte, que os muçulmanos e os judeus, eles confiam em Deus de uma tal maneira que eles confia, de verdade, né? Tanto é que eles são abertos mesmo. Mas como que vai criar? Deus sabe. Filho é bênção. Então, assim, eles têm uma mentalidade de confiar em Deus. E a muçulmana virou para a cristã e falou assim, eu não entendo vocês. Os muçulmanos e os judeus, eles crêem no Alá, ou no Jeová, eles crêem e confiam. E o cristão não confia em Deus. É muito preso, né? Então, assim, essa experiência que você teve de confiar, de ter essa experiência também, de ver tudo isso, é um diferencial, né, pastor? E te dá uma nova perspectiva pro futuro, para tudo, né? Você fala, não, Deus tá no negócio, vamos ter fé, vamos confiar, vamos orar, que Deus vai pôr a mão, não é isso? Sim. Vamos acreditar, né? Não vamos desistir. Eu acho que, para mim, foi algo pro resto da vida. Forte. Para mim foi o restante da minha vida. A sua experiência foi muito forte. Né? Não importa para mim hoje, assim, o que eu esteja vivendo de verdade mesmo. Eu não sei, o Senhor pode me dar talvez algo até maior do que isso, mas eu creio experiências maiores. Eu creio que se Ele deixou um milagre desse acontecer e ele pôde contar comigo, vamos dizer assim, o Senhor pôde contar com a minha esperança nele, com a minha fé, eu acredito que
daqui para frente é o Senhor Pastor, cuidando mesmo. A experiência que você teve é entender que... Acho que é para ajudar pessoas. Que tudo tá nas mãos dele, né? Uhum. Pessoas que... O controle tá nas mãos dele e você confia que ele é justo, sim ou não? Sim, claro. Deus é justo. Pessoas que estão passando... A gente já teve experiências, né? Pessoas que estavam em coma, que o Senhor resgatou através disso, do testemunho, sabe? De trabalhos nos lares, Deus curando pessoas. Aquela menina que acidentou mesmo, a Paula. A gente fez uma campanha com a Paula no monte, ela ia ficar paraplégica, ela não ia andar. E ela no monte, em pé, com a cervical aqui, no último dia da campanha. Forte, pastor. Entendeu? Forte. Então, a gente teve essas experiências e outras experiências adjacentes mesmo depois, né? Pastor, mas é isso, Pastor, é interessante que, o senhor falando, me vem à memória aqui o seguinte. Jesus, ele atrai ali, primeiro, as ovelhas. Aí, depois de ovelha, ele transforma a pessoa em discípulos. Uhum. Depois em amigos, né? Que dentre os discípulos tinha o amigo, né? O amado, né? Tinha o amigo. E depois de amigo, ele fala assim, vocês vão ser minha testemunha. Então, eu vejo que a sua vida, a vida da pastora Dani, testificam a glória de Deus, né? Então, a gente vê o tão bom que a gente fala assim, não, eu sou discípulo, eu sou amigo, eu sou amado. Não, você é testemunho vivo. O Lázaro. O Lázaro era amigo, mas Jesus fez dele um testemunho. Você fala assim, onde você vai, alguém vai falar assim, nossa, Jesus é o Filho de Deus mesmo. Claro. Não é? Pastor, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu chamado. Sim. E eu entendo que também tem um legado sobre evangelismo, né? Você estava falando sobre evangelismo. Hoje você lidera o evangelismo da nossa igreja, né? Uhum. E através do evangelismo você consegue ser igreja, não somente espiritualmente, que a gente sabe que a gente precisa cuidar das pessoas. Quando Jesus fala assim, ó, quando eu tive sede, vocês me deu de beber, quando eu tive fome, quando eu tive frio, quando eu estava preso. Então, a gente vê que tem alguns ministérios aqui que não somente a igreja, dentro da igreja, a igreja ela é feita e o ministério evangelístico dentro de igreja para transformar os homens, né? Trazer maturidade espiritual, mas formar essas pessoas para sair da igreja, para buscar pessoas. E você está bem nesse ponto do evangelismo. Fala um pouquinho para nós como que você está fazendo esse evangelismo e se você precisar de ajuda também, como faz a sua rede social, para a gente poder ajudar a igreja, ser igreja, né? É tão bom quando você pega uma semente e coloca no lugar certo. A gente sabe que Deus é fiel, Deus é bom, né? Deus é bondoso. Hoje esse trabalho eu até intitulei ele, que eu ouvi uma vez de um amigo, e ele falou, olha, é a igreja sem paredes. Eu falei, pô, igreja sem paredes. Que legal. O nosso trabalho ali na Nova Vila é um trabalho de cuidar, né? Os pastores estão ali para estar cuidando, cada um do seu departamento e tudo. Mas a igreja sem paredes, o que é a igreja sem paredes? A gente está indo lá. Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele abria e deixava as pessoas cuidando. Então, ele plantou muito, né? Agora, a gente não... Quando eu penso nisso, eu penso em portas de hospitais, clínicas de recuperação. A gente já trabalhou muito, né? Já trabalhou muito com isso. Já internamos pessoas, já cuidamos de famílias. Com a ajuda, né? Inclusive do pastor da Peniel, que até quero deixar aqui. A Peniel é uma benção. Pastor Arnaldo. Que Deus possa multiplicar na vida dele. Ele tem um amor tão grande que às vezes ele põe um lá e ele... casa de recuperação, né? De drogados. Sim. Ok. Isso aí, dependentes químicos no geral, né? Entendi. E aí a gente trabalha nessa área. Então a minha visão ministerial nessa área é uma visão de aumento. Eu quero aumentar. A gente tem uma equipe de evangelismo, né? Não vou citar nomes porque são muitas pessoas, né? Mas quem encabeça mesmo a equipe com a gente é o Tarsis e a Carol. Que ele encabeça mesmo comigo ali. Tem também... Tem os outros que não são muitas pessoas, né? Mas são poucas. É o quê? A Kátia mais o Igor e a Patrícia mais o Lucas. Ok. A Paula e o Wilton. Então, praticamente são 5 casais. São. A Paula e o Wilton, né? São 2, 3, 4, 5 casais. 5 casais. Então, nós estamos trabalhando nesse momento, é claro. Cabe mais gente? Cabe. Mas a gente quer doadores também. Pessoas que possam subsidiar ali também, né, pastor? Pastor, a gente arranca do bolso.
Não tem como, não deu. Já está começando a fazer aqui, às vezes 300 caldos. Então a gente, o que é? Vocês fazem caldos e levam para os hospitais, levam uma palavra, um louvor ali, Isso. um abraço. Um abraço. E eu vou te falar, pastor, a gente vê as pessoas precisando de uma oração na porta do hospital. Tem gente que chega, faz uma oração por mim. Então, eu acho que a felicidade é isso. Legal. O foco não é chegar ali, aceita Jesus, recebe Jesus como Salvador. Não, porque quando eu chego ali como um emissário mesmo, como um pequeno Cristo, eu já estou fazendo um papel que ele fazia. Onde chegava, ele curava. Aonde ele chegava, ele alimentava. E às vezes, pastor, a pessoa... Não é isso? Às vezes a pessoa tá lá e ela faz uma oração assim, ô Jesus, eu queria ver o Senhor hoje. Eu queria um abraço do Senhor hoje. E aí nós podemos ser Cristo, né? Sim, nós estamos lá, ué. Aí Jesus falou assim, vocês vão fazer obras maiores, se aquele que estiver em mim, a minha palavra em vós, eu vou estar ali no ambiente, eu estarei com vocês, não estiver reunido, eu estou com vocês. Até a consumação do século. Né? Ele acompanha a história. E isso aí é um cuidado de igreja mesmo. Se Cristo viesse hoje, pastor, aqui, material, encarnado, né? O que aconteceria? Ele ia para onde? Com certeza ele estaria com aqueles que estão precisando mesmo. Eu vim para... quando ele falou assim... como é que é a palavra que fala dele, cara? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ele veio para esses aí mesmo. Cansados e oprimidos. Pessoas estão sofrendo. Olha só, a revelação de João, para finalizar, ali ele viu um castiçal, a menorá. Ele estava andando sobre os castiçais, não era? Sim. No decorrer da história, a gente sabe que são 7 processos, épocas. E nós estamos chegando no 7º milênio. Então, ele estava querendo dizer assim, ó, que ele estava com a igreja até o final dos tempos. Entendi. Ali são tempos. Tempos. A igreja vivendo tempos. A igreja medieval, a igreja contemporânea, a igreja moderna hoje. É o tempo... Hoje é Laodiceia. Tinha o tempo da lei, o tempo da graça, o tempo, né? E hoje nós estamos na igreja de Laodiceia. Entendo. E ele tá com a igreja verdadeira. Ele está com a igreja verdadeira. Então, ele está até a consumação... Ele está aqui. A gente está ali fazendo um evangelismo e ele está lá, pastor. Então, ele sempre vai estar conosco, até o último, como diz o último versículo do Evangelho de Mateus, até a consumação dos séculos dos séculos. Amém. Né? Glória a Deus. É isso. Pastor, foi um prazer te receber. Assim, tinha assunto para mais. Tem. E aí a gente ainda tem muita história para contar, mas nós vamos marcar mais para frente. A gente vem com um tema bacana, a gente fala sobre esse tema. A gente pode, em nome de Jesus. E vai agregando nossas experiências, suas também. Amém. Né, vamos trabalhar. Mas é bom ver Deus na sua vida, viu? Eu sei que Deus, ele não assina carteira, ele assina caráter. Verdade. Então, você, um homem de caráter, a gente consegue enxergar. Deus é bom o tempo todo. E que nós possamos continuar na presença dele, né? É isso. Você que assistiu até aqui, nos acompanhou, se inscreve no canal aí, comenta, né? Se a história do pastor Tito parece com a sua, se você foi alcançado também por esse ministério, né? Comenta aí, e eu sei que vai abençoar muitas vidas. O testemunho dele, da esposa, dos filhos, né? São testemunhos lindos e testificam o quê? Que eles são melhores? Não, mas que Deus é bom, que Deus é bondoso e que Deus é maravilhoso. Não esqueça disso, irmãos. Deus, ele pode fazer e ele ainda faz milagres, né? Ele pode fazer um milagre na sua vida, se você quiser, se você crer, em nome de Jesus. Se quiser doação, pastor, doação. Se quiser fazer doação, pastor _ Tito Alves, né? Depois coloca aí no... Pastor _ eu vou colocar no... pastor _ Tito _ Alves. Nós vamos colocar na descrição. Quem quiser doar, só me procurar. Perfeito. A Igreja Brasil para Cristo, Nova Vila também, se você quiser, pode levar, que é tudo direcionado a esse projeto, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio. Amém. Deus abençoe.